Vamos lá, rapaziada. Fala aí, galera. Vamos continuar com a nossa resolução das questões da ENA do ano de 2020, prova amarela. Na aula de hoje, rapaziada, a gente vai fazer a questão número 43, beleza? Essa questão é bem interessante, que ela envolve o estudo dos gases. E a gente vai fazer a questão e fazer uma breve discussão sobre ela. Questão bem tranquila, bem simples. Beleza, rapaziada? Já lembrando aos senhores, vamos lá, guerreiro, rapaziada, não esqueçam, vocês já sabem isso aí, dá like, se inscreve, compartilha, vamos lá, juntos somos muito mais fortes. Beleza, rapaziada? Então, vamos fazer a leitura da questão? Vamos lá? Questão na tela. Um carro-tanque cujo volume é de 24 metros cúbicos transporta um certo gás, mantendo a temperatura constante de 20 graus Celsius, a uma pressão de 2 atm. Chegando ao seu destino, o gás foi transferido para um reservatório de 60 metros cúbicos, mantido a uma temperatura de 293 Kelvin. Assim, é correto afirmar que... E aí, rapaziada, vem mais eu? Vamos resolver a questão? Lembrando, tá? Dá uma pausa aí no vídeo, lê a questão de novo, se for o caso. Qual opção que você marcaria? Marcou a opção, já fez a sua escolha e aperta o play aí para continuar vendo o vídeo. Tranquilão? Então vem comigo. Rapaziada, é o seguinte, no caso dessa questão, a gente vai discutir todas as opções, ok? Beleza? Então, temos aqui os dados. Ele fala que o gás possui possui inicialmente um volume V0, tá? Eu chamei de V0 o volume inicial do gás, que é 24 metros cúbicos. Temperatura inicial do gás, que é o quê? 20 graus Celsius. E a pressão inicial do gás, que é o quê? 2 atm. Tranquilo, né? E o que ele está dando? Ele fala que o volume final do gás é 60 metros cúbicos. A temperatura final é o quê? 293 Kelvin. E a gente não sabe a pressão final, ok? Talvez nem seja necessário saber o valor dela, mas enfim, vamos descobrir, tá? Rapaziada, interessante é o seguinte, quando a gente está no estudo dos gases, a temperatura, ela tem que ser em Kelvin. Professor, por que a temperatura tem que ser em Kelvin? Não entendi. É muito fácil te responder isso, meu amigo. Tem que ser em Kelvin porque a unidade de temperatura no Sistema Internacional, no SI, é Kelvin, tá bom? Ok? Conhecida como escala absoluta, temperatura absoluta, enfim. É o seguinte, rapaziada. Vamos lá. Primeiro, a gente tem que analisar os valores aqui. O volume está em metro cúbico, tranquilo. A pressão em atm, mas a temperatura inicial está sendo registrada como 20 graus Celsius. E afinal, como 293 Kelvin. O que é interessante? É interessante que inicialmente a gente transforme, tá, esse valor de temperatura inicial de Celsius para Kelvin. Até porque quando a gente vai trabalhar no estudo dos gases, com as equações, temos que usar a temperatura em Kelvin. Já falei isso, tá bom? Então vamos fazer isso. Vamos lá? Ora, professor, como é que eu transformo de Celsius para Kelvin? Rapaziada, é muito tranquilo mesmo. Tem que fazer isso aqui, ó. A temperatura na escala Kelvin, beleza? É igual a temperatura na escala Celsius, que a gente chama de TC, mais 273. Beleza, pessoal? Mais 273. Então, vamos lá. A gente quer transformar esse valor de temperatura em Kelvin. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar isso aqui e somar mais 273. Apenas isso. Então, T0, rapaziada, olha que interessante. T0 vai ser igual a temperatura Celsius. Lembra quanto é que é a temperatura? 20 graus Celsius, ok? Então, vai ser 20 mais 273. Vamos ver quanto que vai dar essa conta? Ora, somando, pessoal, facilmente você tem que a temperatura inicial, ela vai ser igual a quanto? 200, tá? E 93 Kelvin. Professor, não tem que botar graus Kelvin? Não, é 293 Kelvin, beleza? É isso mesmo, tá? Rapaziada, o interessante é o seguinte, se vocês forem analisar, esse valor de temperatura aqui, 293 Kelvin, temperatura inicial, ele é exatamente igual, olha para cá, ele é exatamente igual, tá, ao valor da temperatura final, 293 Kelvin. Fala comigo, o que significa isso? O que tu acha? O que tu acha, guerreiro? O que significa isso? Você lembra lá qual o nome que a gente dá para a transformação na qual a temperatura do gás permanece a mesma?
Fala comigo, tu lembra? Ah, isso aí tá certo, meu querido. É isso aí, tá? Então nós temos uma transformação. Lembra disso, tá, meu amigo? Aqui a gente tem uma transformação, tá? Que transformação é essa? Fala comigo. É uma transformação isotérmica, beleza? Isotérmica. Beleza? Por que, professor, que é uma transformação isotérmica? É porque o gás, ele evolui de um estado inicial para um estado final, mantendo a temperatura constante. Tudo bem? Olha o bizu. Olha o bizu. Iso, rapaziada. Iso. O que seria iso? Iso vem de igual. Beleza? Iso está associado a igual. Tá bom? Iso igual. Tá? E térmica vem de quê? Temperatura. Beleza? Isso aqui está associado a temperatura. Ou seja, a temperatura do gás permanece constante, tá? Temperatura. Beleza? Tranquilo? Sem problemas? Tá? Agora, vamos fazer uma análise. Vamos ver nas opções se a partir disso, com essa pequena informação, se a gente consegue já resolver a questão. Então, a questão vai aparecer na tua tela de novo, tá? E vamos analisar a opção A. Vem comigo. Opção A. O gás sofreu uma transformação isotérmica. Rapaziada, olha para cá. Lembra? O gás ele está evoluindo de um estado inicial para um estado final, mantendo a temperatura constante. A essa transformação nós chamamos de transformação isotérmica. Então, correto é a letra A. Mas vamos discutir as outras opções? Beleza? Para você ganhar, tá, outros conhecimentos que te ajudam, que envolvam a questão. Vamos lá? E vamos discutir sobre a opção B? Vamos? Opção B. O gás sofreu uma transformação isocórica. Meu querido, o que tu acha? Isso é verdade? Professor, não sei o que é uma transformação isocórica. Sabe sim, meu querido. Transformação isocórica, o gás ele evolui de um estado inicial para um estado final, mantendo o volume constante. E nesse caso, meu querido, é muito fácil de observar, tá, que o volume do gás sofre uma transformação. O volume inicial dele vale quanto? 24 metros cúbicos. Beleza? Tá na questão, isso foi dado. Então, 24 metros cúbicos. E quanto que é o volume final? O volume final é 60 metros cúbicos. Resumindo, o volume mudou, então isso aqui não é uma transformação isocórica. Tranquilão? Então, a letra B está errada. Vamos ver a letra C? Opção C. O gás sofreu uma transformação isobárica. Fala comigo. O que é uma transformação isobárica, meu querido? Uma transformação isobárica, pessoal, o gás ele mantém a pressão constante, tá? Ou seja, a pressão inicial é de 2 atm. Se essa transformação de fato for isobárica, a pressão final tem que ser o quê? 2 atm. Tudo bem? Professor, mas a gente não sabe, não foi dada a pressão final, mas a gente pode calcular. Vamos calcular? Para resolver isso, pessoal, a gente vai utilizar a Lei Geral dos Gases, que diz o seguinte: o estado inicial é igual ao estado final. Tudo bem? Então vem comigo. Ou seja, o estado inicial, quem é o estado inicial? É P0, V0 sobre T0, tá bom? Isso aqui é igual ao estado final, que é o quê? Pressão final, volume final sobre temperatura final. Se você for observar, rapaziada, vimos que a temperatura ela é constante, de acordo? Então a gente facilmente pode cortar a temperatura. Então a pressão inicial vezes o volume inicial tem que ser igual ao quê? A pressão final vezes o volume final. Vamos substituir então? Ora, a pressão inicial a gente tem, tá? Que pressão é essa? A pressão inicial é de 2 atm, foi dado. Então, 2, tá? Vezes o volume inicial, lembra quanto é que vale o volume inicial, rapaziada? Aqui, ó, 24 metros cúbicos. Então, 2 vezes 24, tá? 24 tem que ser igual a quê? Fala comigo. Ora, tem que ser igual, tá? A pressão final, que a gente não sabe, vezes o volume final, que vale 60 metros cúbicos. Concorda comigo? Então vai ser P vezes 60. Como a gente quer o valor do P, pessoal, o 60 vem para cá, dividindo, de acordo? Daí a gente vai ter que 2 vezes 24, tá? Dividido por 60, vai ser igual à pressão final. Tudo bem?
Vamos ver se a gente consegue simplificar alguma coisa? O que vocês acham? Acredito que sim. Primeiro, pessoal, de cara, você pode fazer o seguinte. Se você for observar 24, você pode simplificar. 24 dividido por 12, no caso, tá? Divide por 12, vai dar 2. Tudo bem? Se você for dividir aqui por 12, ora, aqui vai dar 5. Tranquilo? Aí você tem que 2 vezes 2, 4. 4 dividido por 5, quanto que dá? Fala comigo. Certo, guerreiro. É isso aí, rapaz. Certíssimo. 0,8, tá? Isso aqui vai dar 0,8 atm. Beleza? Logo, escrevendo um pouquinho mais bonitinho, tá? A pressão final é igual a 0,8 atm. Resumindo, isso não é uma transformação isobárica, como já era esperado, porque a gente já sabia que era uma transformação isotérmica. Professor, então para que o senhor fez isso? Só para te provar, meu querido, e outra, para a gente trabalhar. É até legal você exercitar, isso é muito bom. Tá bom? Ok? E o interessante é o seguinte, se você for observar na transformação isotérmica, pessoal, olha que maneiro, olha que da hora. O volume do gás foi de 24 metros cúbicos para 60 metros cúbicos. Ou seja, o volume aumentou. Concorda comigo? Temos isso aqui, tá? O volume da massa gasosa, o volume do gás aumentou. Ok? Mas vamos analisar a pressão. O que aconteceu com a pressão? A pressão inicial era de 2 atm. E a pressão final, que a gente calculou, lembra? 0,8 atm. Fala comigo, a pressão aumentou ou diminuiu? Ora, a pressão diminuiu. Ok? A pressão, tá? Aliás, corrigindo, tá, pessoal? Corrigindo. O volume aumentou. Tá? Vamos corrigir aqui, ó. Vamos corrigir aqui, tá? Vamos corrigir. O volume aumentou. O volume aumentou, beleza? E a pressão diminuiu. Ok? Tá? Então, em uma transformação isotérmica, o que acontece? Volume e pressão são inversamente proporcionais. O que significa isso, professor? Quando um aumenta, o outro diminui. Quando um diminui, o outro aumenta e vice-versa. São inversamente proporcionais, tá? Então, vimos que a C não tem como ser. Vamos discutir a próxima, tá? Próximo item, letra D. Vamos lá? Opção D. A pressão passou a ser de 1 atm. Rapaziada, vimos que a letra C é falsa, porque a pressão, ela variou, ok? A pressão passou de 2 atm para quanto? Fala comigo. Ela passou de 2 atm para 0,8 atm. Então, houve variação da pressão. Então, não pode ser uma isobárica. E outra, a pressão, ela não foi para 1 atm. Ela foi para quanto? Para 0,8 atm. Então, essa opção está errada. Vamos analisar a nossa última opção? A opção E. Vamos lá? Opção E. A temperatura do gás sofreu uma grande alteração. E aí, rapaziada, a temperatura do gás sofreu uma grande alteração? Claro que não, rapaz, tu tá certo. Claro que não, professor. É uma transformação isotérmica, iso igual térmica, temperatura, ou seja, o gás evolui mantendo a temperatura constante, então ela não muda. Tá ok? Beleza? Ou seja, rapaziada, de acordo com o que a gente leu, qual é a opção correta? A opção correta da questão, pessoal, é letra A. Beleza? O gás sofreu uma transformação isotérmica, mantendo a temperatura constante. Beleza, rapaziada? A de aprovado. Você vai passar. Eu acredito em você. Confia, guerreiro. Ok? Vem comigo, tá? Tu tá muito bem acompanhado. Muito obrigado por você estar assistindo até o final. Dá like aí, curte, compartilha, ajuda a gente, rapaziada. Vamos chegar muito mais longe. Tamo junto. Muito obrigado, pessoal.